Fala, turma. Estamos aqui para mais uma edição do nosso Ouvindo os Gráficos. Hoje, dia 11 de maio aí de 2025. Ibovespa fez um movimento muito forte na última semana e vamos dar uma atualizada aí na nossa visão técnica para Ibovespa e para mais outros três ativos aí para a nossa semana aí. Essa semana vai ser a segunda semana completa aí do mês de maio. Então, Ibovespa, estou com um gráfico semanal aí na tela. A gente teve essa afundada do Covid, o impulso que nos levou até os 131 mil pontos. E aí, ó, a gente começou a fazer aqui uma dinâmica de lateralização por algum tempo. E aí, no final de 2023, a gente fez esse pivôzinho aqui de alta e rompeu. Rompeu, ele deu mais uma corrida lá para cima, marcou aqui o até então topo histórico lá no mês de janeiro de 2024, e aí novamente entrou numa dinâmica de lateralidade, fazendo fundo aqui no 118, o topo aqui na região do 134, aí foi lá na região de topo anterior, passou um pouquinho no 137, voltou no 118 e entrou aqui ó, numa dinâmica de lateralidade, com fundos na mesma região, topos na mesma região. Aí no início desse ano entrou compra, mais uma vez, nesta região de demanda, antiga região de resistência, que passou a ser região de suporte, e aí voltou nessa região de suporte, apoiado também aqui ó, na média móvel de 200 do meu gráfico semanal, e fez um novo impulso altista, e agora a gente está trabalhando mais uma vez nesta região aqui de cima de resistência. E como é que a gente chegou nesta região de resistência? Percebam aqui, ó. Deixa eu tirar aqui a seta, aproximar para ficar bem claro. Então, como é que a gente chega nessa região? A gente fez a pernada forte para baixo, impulso para cima, correção, deixando um fundo mais alto que o fundo anterior, e aí novo impulso para cima ganhando topo. O que é isso? É um pivô de alta. Então aqui eu fiz o primeiro pivô de alta, saindo dessa região de suporte. Eu posso pegar aqui a ferramenta de Fibonacci, fazer a projeção desse primeiro pivô, e aí eu terei aqui os meus alvos sob perspectiva de Fibonacci no movimento de subida. E aí a gente fez esse pivô, 118 até os 129, deixa eu apagar aqui e tirar o imã. Dos 118 até os 129, corrigiu aqui até a região dos 122, 123, ativou o pivô, veio aqui toda aquela confusão do Trump que nos empurrou aqui para testar esse fundo mais uma vez, mas não perdeu a mínima. Então, por aquela técnica de progressão de topos e fundos, eu mantenho aqui a dinâmica de topos e fundos ascendentes, tudo normal. Então, passamos pelo estresse do Trump, ele largou esse candle de reversão na média móvel de 20, ó, já ascendente, e também testando aqui, ó, largando o pavio, a sombra inferior, nesta região aqui de fundo anterior, que era o calcanhar deste pivô de alta, novo impulso para cima, rompemos o topo. Fomos nessa semana agora cumprir aí o primeiro alvo desse pivôzinho de alta aqui na região dos 137 mil pontos, confluência com o topo anterior, que está aqui, ó, e região de resistência deste caixote, e se ganhar essa região dos 137, ele abre aqui uma ida no próximo alvo de Fibo, que seria o segundo alvo desse pivô de alta, que deu origem a esse movimento, que agora a gente está nessa dinâmica de topos e fundos ascendentes, e o próximo alvo seria ali na região dos 142 mil pontos, 141.900. E aí, ó, se a gente fizer aquela dinâmica de Fibonacci para pegar as regiões de confluência, a gente faz aqui o espelhamento do pullback. E aí, deixa eu mudar aqui a cor só para não confundir vocês. Botar aqui um azul. E aí, ó, quando eu faço o espelhamento do pullback, o primeiro alvo seria aqui no 134, mais ou menos onde ele fez o topo. E aí veio o Trump jogando ele para baixo, segurou na 20. A gente foi lá no segundo alvo do pivô, que é a projeção em verde. Primeiro alvo aqui do pivô, que é a projeção em verde. E tem aqui a confluência com o segundo alvo, ó, do espelhamento do pullback. Então, perceba que aqui ó, tem o 100% da projeção em azul, que é o espelhamento do pullback, e o 61,8% da projeção do pivô, que é a projeção em verde. E aqui mais para cima, nessa região dos 141.900, 142 mil pontos, eu tenho uma outra região de confluência aqui, nesta região aqui de cima, eu tenho uma outra região de confluência, porque aqui eu tenho o segundo alvo do pivô de alta, que é a projeção em verde, e o terceiro alvo do meu espelhamento aqui
do pullback, que é a projeção em azul. Então, se ganhar esta região de máxima histórica dos 137 mil pontos, próximo objetivo aí, sob perspectiva aqui da projeção de gráfico semanal, lá nos 141.900, 142 mil pontos, onde eu teria aí uma outra confluência, uma outra região de confluência por Fibonacci, tá? Por Fibonacci. Então, região atual de resistência, se vencida, abre aqui uma ida lá nos 142 mil pontos, fazendo um arredondamento. Quando a gente olha aqui sob perspectiva de gráfico diário, dando um zoom out aqui, ó, fica bem claro aquilo que eu mostrei para vocês no gráfico semanal, lateralidade, rompeu, foi lá em cima, veio testar a antiga região de resistência como suporte, subiu de novo, sentiu essa região de máximas, voltou mais uma vez na região de suporte, e aí, ó, no movimento mais recente, aqui no gráfico diário, o pivô de alta que eu trabalho com a projeção em verde, é este movimento aqui, pullback na média móvel de 50, rompeu o topo, ativou o pivô de alta, fez o movimento de pullback, não perdeu o fundo, conservou a dinâmica de topos e fundos ascendentes, novo movimento altista, rompeu o topo, renovou máxima, foi lá em cima, fez o pullback na antiga região de topo rompido, e aí, ó, nova pancada para cima, foi fazer o primeiro alvo da projeção do pivô de alta em verde, estava lá no segundo alvo do espelhamento deste pullback, perceba que ele parou no primeiro, veio aqui embaixo, foi fazer lá o segundo, confluência, também com a região de topos anteriores do caixote, se passar aqui, abre, como eu falei, uma ida lá nos 142 mil pontos. Aqui no gráfico diário, tive aqui ó, o cruzamento da minha média móvel amarela, que é a média de 50, com a média de 200, que é a média em branco, cruzamento dourado, né, o Golden Cross, que a análise técnica fala aí, tem um alinhamento perfeito de médias aqui no gráfico diário, média móvel de 200, ligeiramente ascendente, média de 50 ascendente, média de 20 ascendente, e também ó, o preço trabalhando acima dessas três médias, então o preço trabalhando acima de todas as tendências, tendência terciária acima da tendência secundária, que está acima da tendência primária, portanto, uma configuração aí de tendências perfeita para a gente trabalhar aí movimentos a favor das três tendências, uma vez que a primária está de alta, a secundária está de alta, a terciária está de alta, preço trabalhando acima de todas as três tendências e elas no alinhamento perfeito. Tá? Então, se romper essa região, próximo objetivo nos 142 mil pontos. E todos os movimentos de pullback, atenção nessa média móvel de 20 ascendente, que ela é a primeira região aí, sob perspectiva de médias, como região aí candidata a um importante suporte dos movimentos corretivos do Ibovespa, mas segue aí num padrão bem interessante a dinâmica do Ibovespa. Só chamando a atenção, tá, que a gente está numa região aí de resistência mais importante e o estocástico lento aqui de 14 períodos também está numa região aí já de sobrecompra, marcado aqui ó, nos círculos azuis. Então, marquei aqui topo, marquei topo aqui, ó, círculo azul, topo aqui, ó, círculo azul no estocástico, topo aqui, ó, círculo azul no estocástico, topo aqui, ó, círculo azul no estocástico, aqui a mesma coisa, novamente aqui, aqui também fez um topo e veio aqui no estocástico e está chegando numa região aí, ó, mais pesada do estocástico também, numa região de resistência. Então, isso aí requer um pouco da nossa atenção, mas a gente continua aí numa dinâmica de tendência bem interessante dentro do nosso Ibovespa, tá? Dentro do nosso Ibovespa. Então, o movimento do Ibovespa é bem interessante, alinhamento de médias no gráfico diário, enfrentando região de resistência, se passar 142 mil pontos é o próximo objetivo, e atenção aí nos movimentos de correção, nessa média móvel de 20 ascendente do gráfico diário, enquanto permanecer acima dela, essa dinâmica de maior momento comprador que a gente tem visto aí no curto prazo tende a permanecer. Tá? Então, esse é o Ibovespa. Próximo ativo que a gente vai falar é a Petrobras. Esse é um ativo aí de peso do nosso índice que ficou para trás no movimento recente do Ibovespa. Então, percebam aqui, ó, o fundo Covid. A gente vai lá em cima. Depois que fez aqui ó, o fundo da Covid, vai lá para cima. E essa média amarela, que é a média de 50, passa a conduzir ó, a tendência. Então, as correções seguram nela e é retomada a tendência de subida. Até que aqui em cima, a gente começou a fazer o movimento de uma cunha ascendente. Essa cunha é um padrão de reversão de uma tendência de alta
para uma tendência de baixa. A cunha está aqui, ó, desenhada em azul. E aí, ó, essa média de 50, que é a média amarela, que era a principal média que vinha conduzindo toda essa subida da Petrobras desde o fundo Covid, lá quando a gente reverteu a tendência, a gente perdeu essa média. E quando a gente perde essa média de 50, ó, a gente ativa também o padrão de cunha ascendente, um padrão de reversão. Faz aqui, ó, um pivô de baixa, topo, fundo, e perdemos o fundo anterior, que era este fundo aqui. Então, eu fiz aqui a projeção da onda 1 desse pivô de baixa. Tenho aqui os 3 alvos do pivô de baixa por Fibonacci. Primeiro alvo aqui nos 30,54, depois nos 29, depois nos 26,79. E percebam que ele fez esse impulso para baixo mais forte. E aí, quando chegou aqui, ó, na região do primeiro alvo, ele sentiu aqui esta região como uma região de suporte, encontrou aqui uma certa demanda. Então, percebam aqui, ó, a sombra inferior desse 1, 2, 3, 4, 5. Então, nessas 5 semanas, olhem as sombras inferiores dessas 5 semanas e percebam como aqui nessa região de primeiro alvo, eu encontrei uma demanda desde esses 30 e 50 até essa região aqui dos 29,60, 29,70. Então, eu ataco essa região, entra a compra e ele fecha acima. Ataco essa região, entra a compra, ele sobe e fecha acima. Eu ataco a região, entra a compra e ele fecha na região. Aqui eu ataquei, subi e fechei na máxima, largando, ó, um martelo, que é um primeiro candle aí, um padrão de reversão de baixa para cima, quando localizado numa zona de contexto. E nessa última semana, mais uma vez, eu abri na região, ataquei para baixo, subi e fechei acima, largando aí um segundo martelo consecutivo, até maior que o primeiro. Se não quiser chamar de martelo, pode até chamar de porrete. Então, assim, é o segundo candle consecutivo semanal aí de padrão de reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta, quando eu olho aqui a perspectiva do meu gráfico semanal. E aí é importante a gente entender que a gente chega nesta região de primeiro alvo de pivô de baixa, ó, marcando aqui uma região de sobrevenda do meu estocástico lento, onde eu só tive nesta região pela última vez, ó, aqui, ó, e esse período foi justamente lá no mês de novembro de 2022. Então, eu tive esse fundo aqui, subi. Então, agora, depois de todo esse tempo, eu volto a visitar essa linha aqui de baixo, a linha de sobrevenda do meu estocástico de 14 períodos do gráfico semanal. Então, estou numa região sobrevendida, já por 2 semanas consecutivas, eu largo 2 candles que me mostram uma possível reversão de baixa para alta. Ativei, inclusive, aqui, ó, nesta semana, o candle da semana passada. Por quê? Porque eu fechei acima da máxima da semana passada. Semana passada, eu fechei na máxima lá nos 30,81. E essa semana, eu fechei 10 centavos acima da máxima da semana passada, nos R$ 30,91. Então, ativei por pouco, mas ativei aí este candle 17 aqui, que foi o primeiro martelo aí deixado na semana passada na Petrobras. Quando eu olho aqui o meu gráfico diário, eu tenho aqui, ó, o movimento de subida. E aí, aqui, quem vinha conduzindo era a média branca, que é a média de 200 do meu gráfico semanal. Então, ela vinha conduzindo os preços. E aí, recentemente, eu voltei nela, subi, larguei um topo menor que o topo anterior e desci para baixo com força, perdi a 200, ativei a cunha, acelerei, ó, praticamente aqui como se fosse um movimento reto, uma cachoeira aqui, ó, imagina uma cachoeira descendo com força, e cheguei com força nessa região de primeiro alvo. E aí, ó, a partir deste momento, eu começo aqui, ó, a fazer um padrão no meu gráfico diário da Petrobras, que é um padrão conhecido como deriva. Então, acelera o movimento para baixo, continuo descendo, mas não com o mesmo ímpeto, já com um ímpeto muito mais fraco. E está aqui sendo desenhado para vocês. Começo a descer com um ímpeto muito menor que a onda inicial. O nome desse movimento aqui, quando eu vou olhar o padrão gráfico, é deriva. A deriva é um padrão de reversão de tendência. Então, eu estou vindo de uma tendência de baixa, seria uma reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. E a ativação do padrão se dá quando ocorre aqui, ó, o rompimento dessa linha superior aqui da deriva. Então, ele rompendo aqui, eu tenho a ativação do padrão. E aí eu posso ver a entrada de um maior momento, um comprador para a Petrobras. E aí, qual seria o meu objetivo inicialmente, caso esse padrão seja ativado?
uma volta aqui, ó, na cabeça do pivô de baixo. Então, pullback até esta região aqui. Aqui seria uma região mais importante de resistência, uma vez que foi a cabeça do pivô de baixa, e aí eu viria testar agora este fundo perdido de baixo para cima, antigo suporte, pode virar resistência. Então, esses 33,10 aí poderia ser um objetivo caso a gente ative aqui a deriva, ele pode correr pelo menos até essa região, onde teria também uma confluência aqui, ó, com a média móvel de 50 do meu gráfico diário descendente, que é essa média amarela. Então, bastante atenção aí na Petrobras. Nesta segunda-feira, após o fechamento do pregão, a gente vai ter a divulgação do resultado. Perceba que a gente já ganhou a média móvel de 8, que é essa média aqui pontilhada. Já estamos trabalhando acima dessa média. Ela já ficou flat e começa a subir. A média de 20 aqui, ó, nós também fechamos acima na sexta-feira. Ela também, que estava descendente, já começa a ficar flat. Então, até pelas médias mais curtas, eu tenho um indício aqui já inicial de que sim, a gente pode ativar essa deriva e fazer aí um movimento de pullback um pouco mais forte desta pernada de baixa que trouxe já o primeiro alvo do pivô de baixa. E aí, uma volta aqui nesses 33,10 seria extremamente natural. E quando eu olho aqui, ó, o meu índice de força relativo, o meu IFR do gráfico diário da Petrobras, a gente vê claramente aqui, ó, a pancada para baixo, ele continua descendo aqui nos preços, dentro da deriva, enquanto que meu IFR começa a fazer movimentos de topos e fundos ascendentes. Isso aqui é uma divergência de alta no IFR, me indicando que a gente pode ver sim esse padrão ser ativado e o pullback aí acontecer na Petrobras, pelo menos até essa região dos 33,10, tá? Então, bastante atenção na Petrobras essa semana. Amanhã, como eu falei, tem divulgação de resultado e se romper a deriva, a gente pode ver esse papel com maior momento comprador aí no curtíssimo prazo. O estocástico lento também voltou na região de sobrevenda, ó, e já engatilhou aqui, apontou bem forte aí e começou a subir bem forte o estocástico de 14, também sinalizando aí que a gente pode ver uma entrada de maior momento comprador na Petrobras. Então, bastante atenção na Petrobras aí, porque ela pode dar chance de trade daí esta semana, tá? Então, essa aí é a Petrobras. Próximo ativo que eu queria falar com vocês é Klabin. Então, Klabin fez um movimento interessante essa semana, então tá aqui a Klabin para vocês. Eu tenho aqui, ó, esse fibo pontilhado, que é o fundo Covid até o topo em 2021. A gente corrige até a retração aqui, ó, de 50%, segura e começa a fazer aqui essa dinâmica desse canal de alta desenhado aqui em azul para vocês. E aí, dentro dessa dinâmica de canal de alta, a gente voltou mais uma vez para testar o topo do fibo, ó, o topo aqui do fibo pontilhado. Ele sentiu, bateu lá e voltou a cair, retornando aqui, ó, na LTA desse canal de alta, média móvel de 200 no meu gráfico semanal, e agora ensaia aí uma subida, tá? Ensaia uma subida. Importante a gente ver aqui para esse movimento uma retração nessa última pernada de baixa aqui, então a gente teria esta retração, e nessa semana a gente voltou aqui, ó, na primeira retração desse impulso baixista, então chegamos aqui na retração de 38,2, que está nos 19,86. Além disso, também é importante aqui, ó, a gente desenhar esta linha de tendência de baixa, que eu tenho aqui conduzindo esse movimento de descida da Klabin. E aí, deixa eu botar ela aqui em rosa. Então, eu também vim testar, além do 38,2, esta LTB deste movimento de baixa. Portanto, esta região de máxima aqui da Klabin nessa semana foi uma região aí de uma resistência e confluência, onde eu tinha o 38,2 da pernada de baixa, mais o teste desta LTB, que vem conduzindo aí todo esse movimento que trouxe a Klabin lá dos 24 até aqui os 17,66, tá? Quando eu olho aqui, ó, a gente saiu com esse engolfo de alta desta região da média de 200, se precisa romper esta região para seguir subindo e voltar a mirar essa parte alta aqui do canal de alta. E, obviamente, atenção também, caso ele rompa a LTB e a retração de 38,2, na retração de 50 e retração aqui de 61,8, que são outras regiões aí potenciais de resistência. E essa retração de 50 aqui, você tem a confluência da média de 50
e também da própria média móvel de 20 descendente do meu gráfico semanal aqui em Klabin. Quando eu olho aqui, ó, o gráfico diário, a gente vê aqui, ó, o movimento de descida mais forte da Klabin. Voltamos nessa região de contexto semanal e nesta semana agora a gente fez a ativação aí, ó, do primeiro pivô de alta alinhado aqui, ó, na média móvel de 20 do meu gráfico semanal. Então eu vim aqui numa dinâmica de descida, tinha aqui vinha trabalhando abaixo da 20 e da 8 descendente, senti essas médias como regiões de resistência, consegui romper ela, voltei em pullback, agora com elas já ascendente, ó, média de 8 subindo, média de 20 subindo, ela funcionou como um suporte, antiga resistência funcionando como suporte, voltei a subir, ativei aqui, ó, o primeiro pivô de alta do meu gráfico diário em Klabin, e agora eu estou numa dinâmica já aqui de topos e fundos ascendentes. E aí eu posso trabalhar agora nesse movimento de Klabin com a projeção deste pivô. E aí, ó, esta projeção em verde é a projeção do pivô de alta. E aí, este primeiro alvo do pivô se soma à confluência da retração de 38,2 de toda a pernada de baixa que eu mostrei para vocês aqui, ó, no meu gráfico semanal. E também se soma à confluência desta LTB em rosa aqui, ó, também está nessa mesma região do primeiro alvo. Portanto, esta região da máxima da Klabin nessa semana foi uma região aí de resistência em confluência. E na sexta-feira eu voltei aqui a fazer um movimento de descida, de pullback, deste movimento aqui de subida, porém, no curtíssimo prazo, continuo com uma dinâmica de topos e fundos ascendentes. Então, agora, talvez dê até para trabalhar aqui, ó, deixa eu ver aqui, mais ou menos como se fosse um canalzinho, mas é importante, até além do canal, a gente passar aqui, ó, uma LTA neste movimento, e seria importante agora a gente entender a dinâmica da Klabin, caso ele retorne nessa região dos 19, porque aqui, nessa região dos 19, eu teria uma confluência de suporte. E quais são esses suportes, Vitor? Aqui eu teria a cabeça do pivô de alta, então é muito natural, muito normal na dinâmica de Fibonacci, eu fazer o primeiro alvo e voltar em pullback na região de rompimento, que está aqui nos 19, cabeça do pivô de alta. Então, aqui eu tenho o movimento normal. Eu teria também aqui, ó, a média móvel de 50 já rompida, passando nessa região. Também teria aqui, ó, a minha média móvel de 8 ascendente do gráfico diário, já vai estar também passando por esta região, além, ó, da própria LTA, ligando aqui, ó, o fundo e o segundo fundo ascendente. Então, aqui, nesta região dos 19, eu tenho uma série de confluências de suporte. Seria normal a Klabin fazer um pullback até esta região para depois retomar o movimento de subida e, quem sabe, romper esta região aqui de resistência do gráfico semanal e gráfico diário, retração de 38,2, primeiro alvo do pivô e também a LTB, para ir vir buscar aqui, quem sabe, fazer o segundo alvo na região dos 20,50, onde eu teria a confluência com a retração de 50 de toda essa pernada de baixa e também as médias aqui do meu gráfico semanal, média de 50 e média de 20. Então, para o curto prazo aí, bastante atenção em Klabin, nesta região aqui dos 19. Esta aqui é uma potencial região de suporte, caso a gente veja aí a continuidade do movimento de descida que ela fez na sexta-feira. Se por um acaso ele segurar e voltar a subir, esta região dos R$19,90 a R$20 é a região de resistência agora. Se rompida, abre aqui uma volta nos R$20,50, onde eu teria aí a próxima região de resistência. E também aqui, ó, essa média de 200 do meu gráfico diário. Então, uma região mais pesada, essa região dos R$20,50. Tá? Então, suporte nos 19, primeira resistência nos R$19,90 e segunda resistência nos R$20,50 para a Klabin. Mas fez aqui um padrãozinho bem interessante. Primeiro pivôzinho de alta, alinhado na média de 20, saindo de uma região de suporte importante de gráfico semanal. É um papel aí interessante para ficar no radar, até para posições maiores, desde que no médio prazo a gente consiga romper essa LTB e consiga passar para cima aí, principalmente desta região aqui, ó, da retração de 50% de Fibonacci, tá? Porque aí a gente abriria, sim, uma maior chance de voltar aqui em cima, na parte alta deste canal de alta. Então, essa aí é a visão para a Klabin.
E o próximo ativo que eu gostaria de falar com vocês é BRF, que é um ativo que o clube vem olhando aí com muito carinho para quem sabe montar operações até maiores, de mais longo prazo na BRF. Então, até por isso, eu vou fazer uma análise um pouco diferente dele e vou partir de uma perspectiva aqui do gráfico mensal, tá? E aí, no gráfico mensal, a gente viu essa puxada lá para cima, ele saiu dos 69, veio até os R$ 5, e aí, ó, ele marcou o fundo aqui no final, ali no meio de 23, nos R$ 5, e engatou o movimento praticamente de subida, ó, reta, no meu gráfico mensal, que me trouxe de volta na retração de 61,8 de toda essa pernada de baixa e também, ó, aqui na região da média móvel de 200. E aí, ó, é importante a gente observar que aqui, ó, nesta região da média de 200, eu tive também marcado, ó, meu último topo aqui, ó. Então, eu fiz essa estrela cadente na 200 e desci para buscar os R$ 5. E aí eu vim praticamente reto dos R$ 5 e voltei nesta região da média de 200, onde eu também larguei aqui, ó, uma outra estrela cadente, assim como essa, nesta região. Também aqui, ó, agora, além da 200, eu tenho a retração de 61,8 da pernada de baixa, que foi onde a BRF largou essa estrela cadente. E aí, ó, qual é a diferença deste momento daqui para este movimento? Porque aqui, quando ele largou essa estrela cadente, a gente vinha aqui numa dinâmica que de preço, de médias, de 50 descendo e a 20 também descendo. Então, eu tinha aqui, ó, a 20 abaixo da 50, que estava abaixo da 200. E agora eu chego neste momento aqui da BRF, apesar de estar na mesma região aqui de preço, média móvel de 200, eu tenho já uma média móvel de 20 que está ascendente, ao contrário daqui que estava descendente, e ela já cruzou a 50 para cima, aqui ela estava abaixo da 50, e além disso, aqui eu tinha também uma 50 descendente, enquanto que agora eu tenho uma 50 flat. Então, resumindo, eu tenho uma média móvel de 20 aqui ascendente, trabalhando acima da 50, e a média móvel de 20 ascendente do meu gráfico mensal, ó, já vem mostrando aqui, ó, que ela está funcionando como um suporte para a BRF aí, nesses últimos 1, 2, 3 meses. Então, ela segurou aqui, ó, no mês de fevereiro, segurou aqui, ó, no mês de março, segurou aqui, ó, no mês de abril, e agora, nesse mês agora de maio, a gente está testando mais uma vez esta média móvel de 20 ascendente. Então, sob perspectiva de gráfico mensal, a gente vem trabalhando aí numa região de suporte quando a gente olha a média móvel de 20, que vem aí segurando os preços nos últimos 3 meses, fevereiro, março e abril. Vamos ver se ela vai segurar também nesse mês de maio e a gente vai continuar, vai conseguir fechar esse mês de maio trabalhando acima dessa média móvel de 20 ascendente do meu gráfico mensal. E percebam que esse movimento de pullback da 200 até a 20 também tinha uma confluência com esse topo anterior aqui, ó, que foi rompido. Então, a gente rompe ele e volta para testar. E ele também segura agora como um suporte, antiga resistência, virando suporte. E aí, quando eu boto aqui no meu gráfico semanal, a gente vê aqui, ó, no gráfico semanal o movimento de descida mais forte. E olhem para a média branca, que é a média de 200, como ela funciona como resistência. Funciona como resistência e vem empurrando o preço para baixo. E aí, nesse movimento recente da BRF, a gente conseguiu, enfim, romper essa média móvel de 200. Então, a gente rompeu ela aqui, ó, se afastou quase 77% da média móvel de 200. E aí, agora, a gente voltou no movimento de pullback para a região de 200, agora de cima para baixo. Ela foi uma antiga região de resistência, então agora ela pode vir a ser uma importante região de suporte. Então, esta região aqui, próxima à média móvel de 200 do meu gráfico semanal, tende a ser uma região de suporte para a própria BRF. E aí, ó, aqui, ó, eu tive o topo que foi rompido, e aí voltei também para testar esse topo que foi rompido, e ele funcionou como um suporte. Então, aí uma confluência para BRF. E aí, no movimento de mais curto prazo, aqui, no semanal de BRF, a gente pode traçar uma retração nesta pernadinha de baixa, e aí, ó, percebam que a gente praticamente, deixa eu mudar a cor aqui só para não confundir, a gente voltou aqui, ó, praticamente
na região da 61,8 e nova pancada para baixo. Perdeu a 38,2, isso abre uma chance maior da gente voltar aqui neste fundo que está aqui nos R$ 17,30. Então tem que ter atenção. Essa região agora aqui é uma região importante, como eu mostrei para vocês lá no gráfico mensal. A gente está trabalhando na média de 20. E aqui, ó, quando a gente olha a dinâmica de topos e fundos, a gente fez, ó, uma pernada aqui para baixo, meio que fez um fundinho duplo aqui, ó, e começou a fazer a progressão de topos e fundos ascendentes. O meu último fundo da progressão de topos e fundos está aqui, ó, nesta mínima. Então, é muito importante, sobre a progressão de topos e fundos, que BRF não perca a mínima dessa barra 14, que está aqui, ó, nesses R$ 18,77, tá? Então, seria fundamental para ele manter intacta essa progressão de topos e fundos, que ele não venha abaixo aqui dessa região e marque aqui um fundo no limite, neste nível aqui, e retome aqui um movimento de subida. E aí, ou ele vai renovar topo, mais ou menos um movimento similar ao Ibovespa, ou ele pode começar a fazer aqui uma dinâmica de lateralização. Se por um acaso ele perde esta mínima aqui, aí sim, aí vai ficar muito, muito grande a chance da gente voltar para testar esses R$ 17,30. Então, bastante atenção aí nos R$ 18,77. Eu, inclusive, vou deixar ele marcado aqui e vou botar um alarme nesta região, tá? E aqui no gráfico diário, tá aqui, ó, a pancada para baixo, o fundinho duplo que eu falei com vocês no semanal, ele muda a progressão de topos e fundos, passa a fazer topos e fundos ascendentes, e aí o último fundo tá aqui. É fundamental a gente não perder esta região. Aqui no gráfico diário, a gente voltou na média móvel de 200, ele sentiu e veio para baixo, já está trabalhando abaixo da 200, da 8, da 20, da 50, um cenário aí um pouco mais complicado sob perspectiva de gráfico diário. Então, fundamental a gente não perder essa região aqui, porque se perder, abre uma volta aqui nos 17,33. E aí, ó, se eu traçar uma retração de Fibonacci nesta última pernada, nesse movimento aqui, ó, de subida, a gente vai ver que ele está trabalhando justamente, ó, aqui na retração de 61,8, tá? Então, é fundamental aí para a BRF manter um momentumzinho aí de curto prazo, não perder essa tentativa de retomada de subida que ele fez com esse fundo duplo e depois com esse pivô de alta, não perder esta região aqui que vai desde os 19,40 até este fundo aqui, ó, dos 18,77, tá? Então, é fundamental para a BRF se manter acima desta região. Se perder aqui os 18,77, muito provavelmente a gente pode ver a BRF voltando aqui nos R$ 17,30, tá? Então, vamos monitorar esse papel. Está numa região aí importante agora de gráfico diário, de gráfico mensal, que é aquela média móvel lá de 20 aqui, ó, do meu gráfico mensal, que vem suportando aqui, ó, os preços. Então, agora, vamos ver como é que vai ser a dinâmica de BRF essa semana. Também tem resultado essa semana, se não me engano, é na quinta-feira o resultado de BRF. Então, vamos ficar também atento na BRF, na dinâmica dessa semana. E assim eu finalizo o Windows Gráficos dessa semana e a gente volta a conversar aí, a interagir nos grupos e vamos atualizando aí todas essas visões ao longo do movimento aí do início de semana, tá? Um abraço, pessoal, e até o domingo que vem.